Noite, queridos e queridas do Orientando Famílias, esse espaço onde a gente conversa de forma muito sem filtro, porém com consciência e baseada em ciência. A gente conversa sobre parentalidade, sobre as questões da parentalidade, sobre o manejo clínico das questões da parentalidade, como melhorar as relações entre pais e filhos e, consequentemente, viver da psicologia. Cada vez mais a gente tem sido reconhecidas por esse trabalho, e isso nos motiva a estar aqui cada vez mais vezes conversando com vocês sobre diferentes assuntos. Nossa live de hoje eu não anunciei, porque eu confesso que eu fiquei até, os últimos momentos ali, a gente ficou pensando sobre o que a gente iria conversar. E aí a gente resolveu trazer um tema que, apesar da gente já falar muito sobre isso, e talvez vocês já estarem aí um pouco mais acostumados, né, a ouvir também como profissionais de psicologia, eu não sei até que ponto vocês falam de um lugar de ciência ou falam ou reproduzem, né, a partir do que a gente vê aí no senso comum sendo falado, que é o burnout parental. Então, a gente vai explicar hoje para vocês um pouquinho sobre o que é, mas principalmente como que a gente identifica isso na Clínica Compás e como que a gente maneja isso, porque, né, como o próprio nome diz, é uma experiência subjetiva, claramente, né, pelo próprio nome, associada ao exercício da parentalidade. Então, se até hoje a gente nunca conseguiu convencer vocês de que é preciso avaliar risco psíquico dos pais, que é preciso avaliar a condição clínica deles, mesmo que eles estejam trazendo só a criança para o atendimento, se a gente não conseguiu convencê-los ainda disso, hoje, sobre esse tema, vocês não vão poder discordar da gente, porque o próprio nome, né, já associa essa experiência desafiadora ou esse adoecimento ao exercício da parentalidade, certo? Então, como sempre, a gente começa do começo, dizendo pra vocês, principalmente para as pessoas que estão aparecendo aqui, né, são novas, estão aparecendo aqui pela primeira vez, que a parentalidade, ela é termo que ela vem sendo usado, né, para designar essa experiência subjetiva, esse processo psicodinâmico específico pelo qual as pessoas passam quando elas se tornam pais e se tornam mães. Então é desse conceito que a gente parte aqui para pensar, inclusive, aí os possíveis desdobramentos dessa experiência. Então, na literatura, a gente vai ler, por exemplo, que o processo de parentalização, ele pode ser comparado a um momento de crise na vida das pessoas. Mas crise não naquele sentido, necessariamente no sentido negativo, mas também. Mas crise no sentido de um momento crítico, de um momento de rupturas, né, de um momento de necessidade de adaptação. E é importante eu trazer para vocês essa base, para vocês entenderem por que então a gente fala de algumas psicopatologias, incluindo burnout, a gente fala e a gente vem cada vez mais associando alguns quadros clínicos ou a característica de alguns quadros clínicos ao exercício da parentalidade, porque cada vez mais a ciência vem reconhecendo que esse processo de parentalização, ele é um momento crítico na vida das pessoas que se tornam pais e se tornam mães, ou que, né, seja pela via biológica, seja pela via da adoção, seja, enfim, porque assumiu a tutela de uma criança na ausência dos pais, seja como for, está nessa função do cuidado, é reconhecido então aí como reconhecida, né, como esse momento de crise, de necessidade de adaptação, de demanda por transformar-se em alguma coisa que eu ainda não, né, que essa pessoa ainda não é, e aprender um monte de coisa que ela ainda não sabe, tá? E aprender não necessariamente a partir de modelos externos, mas é claro que ela pode contar com eles e a gente está aqui, inclusive, para ser um suporte nesse processo. Mas também a partir de uma transformação interna, que vai desde transformações físicas até transformações
mais subjetivas e emocionais, certo? Então, dito tudo isso, a gente pode começar a falar de burnout. Alguém aqui, sejam muito honestos, alguém aqui que tá na live, ou que vai entrar na live, ou que depois vai assistir a gravação, alguém aqui já fez esse diagnóstico na clínica? Assim, nossa, esses pais estão em burnout. Me digam aí. Me digam que se alguém já fez esse diagnóstico, se alguém já ficou tentado a fazer esse diagnóstico, por gentileza, me conta pra eu saber. Eu acho que eu vou depois, quando acabar a live, eu vou até fazer uma enquete, porque eu arrisco dizer que poucas pessoas fizeram isso. E não necessariamente porque são profissionais ruins, mas principalmente por não estarem tão familiarizados com isso que a gente chama o tempo inteiro aqui, que a gente dá esse nome bonito, que são as tipologias de vivências subjetivas no exercício da parentalidade. Então, nem todo mundo está acostumado a... O Fabi tá entrando, deixa eu aceitar aqui. Pra dar um barulhinho aqui pra mim. Pronto, agora foi. Oi, gente, desculpa, meu celular tinha morrido, eu estava revivendo ele aqui. Faz parte do processo. Eu tô aqui ainda introduzindo e eu tava fazendo uma pergunta aqui pra audiência, né? Para as pessoas que estão aqui com a gente. Quantas pessoas, de fato, quantos colegas, né, efetivamente, em algum momento da clínica, já realmente chegaram a esse diagnóstico, né, de um burnout parental? Conseguiram identificar isso. E aí eu estava dizendo que não necessariamente os colegas não fazem isso por falta, não que não são competentes, né, mas porque falta esse conhecimento sobre essas vivências específicas no exercício da parentalidade. Então, falta base, muitas vezes, para vocês fazerem essa avaliação e chegarem no diagnóstico. Muitas vezes vocês vão até reconhecer ali um sofrimento psíquico. Nem todo mundo, tá? Porque quando se trata dos pais, não sei por que a galera bota em outra categoria, mas às vezes até reconhece o sofrimento psíquico, até, né, percebe ali, de repente, sintomas de ansiedade ou de um humor, né, mais deprimido, mas não conseguem chegar numa conclusão a respeito do que pode estar acontecendo ali, ou tratam esse sofrimento como um sofrimento mais cotidiano, mais banal, e não realmente chegam a esse diagnóstico que é importantíssimo, que é do burnout parental. Isso é importante, gente, porque, ai, Fabrícia, mas na minha abordagem teórica eu não trabalho a partir de, enfim, enquadrando as pessoas em rótulos, né, em diagnósticos. Gente, o diagnóstico, ele depende, ele é útil ou ele é inútil, dependendo de como você usa o diagnóstico, né? Porque o diagnóstico, ele, em tese, ele serve para nos dar parâmetros, tá? Para reconhecer e para nomear uma dor que está ali, que o sujeito às vezes não consegue nomear e que não tem nem, ele não consegue nem falar daquilo muitas vezes com a família, ele não consegue nem pedir ajuda porque ele não sabe o que está acontecendo com ele, né? Muita gente acha que, vai ser, mimimi, é coisa de mãe de primeira viagem, né? E as pessoas vão dando outros nomes que são avaliações de senso comum que não podem chegar na clínica. Essas avaliações de senso comum, eu tenho até repreendido com muito carinho as supervisandos quando eles chegam para mim e falam assim, não, porque a gente tem... porque assim, realmente o perfil dessa mãe é um perfil muito... Ela é muito controladora. Eu falo, gente, vamos lá. Quem controla normalmente, quem tem uma necessidade maior de controle é quem sente mais insegurança naquele papel. Se aquela pessoa está sentindo insegurança naquele papel, vamos entender a origem dessa insegurança, vamos entender se a gente está falando de um padrão ansioso que acaba resultando, né, na prática, no dia a dia, na necessidade do controle. Então, o meu convite para você... O controle é o principal aspecto da ansiedade parental. Da ansiedade parental. Exatamente. Aliás, a gente pode ter uma live só para falar da ansiedade parental, né? A Fabiana está estudando isso lindamente, finalizando o mestrado dela nesse tema. Então, né, a gente já pode deixar marcado aqui. Mas percebam que a gente precisa sair desse raso, desse senso comum. Uma mãe controladora. Então, o que eu faço com mães controladoras? Gente, as pessoas podem se apresentar controladoras, que é isso que a gente está falando,
por alguns motivos, e especialmente, por exemplo, dentro de um quadro de ansiedade parental. E com burnout não é diferente. Eu vou falar aqui de algumas características do quadro, e aí eu arrisco dizer que vocês vão, talvez, identificar uma galera que já passou aí na clínica de vocês e que isso acabou se perdendo. E a gente não está chamando atenção para apontar dedo, não. A gente está chamando atenção para que vocês possam, daqui para frente, né, realmente fazer diferente, tá? Então, a gente tem, inclusive, assim, que saber avaliar e diferenciar o estresse parental de um quadro de burnout parental. De fato, pensando aí numa gradação, o burnout é o resultado ali desse estresse crônico. A maioria das teorias, né, sobre estresse parental, elas vão... tem diferentes teorias, mas a maioria delas vai apontar exatamente essa divergência, né, entre a percepção que os pais têm das exigências que eles estão vivendo. Então, assim, a percepção que eu tenho da realidade versus a minha capacidade o quanto eu acho que eu sou capaz de dar conta daquilo, né? Então, basicamente, essa percepção, quando a gente fala de estresse parental, a gente está falando dessa percepção de que os desafios são maiores do que o que eu dou conta. Ou seja, eles são maiores do que as habilidades, né? Eles são piores ou eles não se adequam, eu não consigo resolver com as habilidades que eu tenho. Ou com o modelo de parentalidade que eu internalizei. Então, esse primeiro encontro assim, com a realidade, essa sensação de que eu não vou dar conta, de que eu não tenho habilidade suficiente, ele está na base ali para explicar o que seria esse estresse parental. E, obviamente, isso é provocado pelas exigências, tanto pelas exigências, pela rotina ali, pela interação com a criança, que de fato é demandante. Então, você está aqui, daqui a pouco a criança vem. Por exemplo, uma situação que gerou um momento de estresse para mim hoje foi, na hora de sair para a escola, mãe, precisamos levar 2 latas cada uma, 4 latas. 2 latas de leite em pó, para entrar no tal do projeto do oceanário, do não sei das contas, do SESC, que está rolando na escola. E eu tinha lido o bendito do aviso e eu vi que o negócio era até amanhã, mas aí, de repente, eu descubro, em cima da hora de sair, que a turma deles iria hoje e que o ingresso eram as 2 latas de leite em pó que eu não comprei, né? Verdade? Que não tinha em casa, não uso leite em pó. E é assim, gente, na hora de sair, tipo, bota tênis, não sei o que, pega a lancheira, na mãe, 4 latas de leite. Como é que você vai parir 4 latas de leite em pó? Não é verdade? Então, é uma situação, por exemplo, é uma demanda que é específica da rotina ali, do exercício da parentalidade, da rotina do cuidado, e que gera um nível de desconforto. Agora, se eu somo vários desses momentos ao longo do dia, e eles acontecem, é o que vai caracterizando esse contexto de estresse parental. Tá claro para vocês aqui até agora? O que eu tô falando? Me digam aí. E é claro que isso, para eu poder... Você vai falar, Fabrícia, mas isso acontece, Fabiana, isso acontece com todos os pais, né? Ou é uma demanda natural, esperada da parentalidade. Sim. Só que para alguns pais, por exemplo, a gente precisa botar nessa equação, ou considerar nessa equação, a própria saúde mental desses pais. Então, quanto mais saudável, mais resiliente, mais conscientes eles estão no exercício da parentalidade, mais fácil, mais rápido vai ser o manejo dessa situação e ela não vai ter esse efeito estressor. Então, por que eu não me descabelei? Porque rapidamente eu pensei, eu vou até a escola, chegando lá, tem um mercado próximo, eu deixo as crianças, vou ao mercado, pego as latas de leite. Ou eu vou tirar a dúvida com a coordenação, porque no aviso dizia que podia ser até amanhã. Então, eu asseguro a entrada deles lá no negócio, que é o que está gerando sofrimento neles, e assim, depois dou conta daquilo, porque dá para dar conta, né? Tem o mercado lá da escola, né? Beleza. Cheguei lá, falei com a coordenadora, ela, não, realmente, pode levar amanhã, que a turma deles vai entrar hoje, mas fica tranquila e tal. Falei, tá, eles vão entrar, pronto, todo mundo se acalmou, voltei para casa, vim trabalhar. Agora, a gente está falando de uma pessoa, de uma mãe, muito presente, muito ativa, muito consciente no exercício da parentalidade e que já não se desespera, e que tem recursos internos que me fazem não me desesperar tão rapidamente, né, em situações
simples, mas talvez essa situação do leite em pó, ela fosse suficiente para deixar uma mãe ou um pai completamente desorganizado. Porque o bem-estar dessas pessoas conta. A qualidade da interação desses pais com esses filhos. Por exemplo, isso conta também, porque os meus filhos não chegaram para mim e falaram: mãe, não acredito que você esqueceu a minha lata de leite. Eles chegaram: mãe, então, hoje é o dia da lata de leite. Falei: vocês me falam agora, né? Mãe, eu falei ontem, foi o que ela falou mesmo, e eu tinha esquecido. Então eu precisei admitir isso. E então a qualidade da interação também com os filhos vai contar para aquela situação ser percebida ou não como estressora. E tem um outro ponto na definição do estresse parental. Quem é nosso aluno tem essa aula lá na formação. É exatamente também um ponto que normalmente vocês não levam em consideração, que é o próprio ajustamento psicossocial da criança. O que eu estou dizendo? O que eu estou chamando de ajustamento psicossocial da criança? Gente, tem criança que é difícil mesmo de lidar, de interagir. E que provavelmente ela vai entrar, por exemplo, na ausência da lata de leite em pó, numa reação de frustração que vai ser muito mais demandante do que, por exemplo, a reação dos meus filhos. Então, esse ajustamento psicossocial da criança, ele vai contar, positivo ou negativamente, para o estresse parental. Então, a partir do pressuposto de que todas as crianças são iguais, esse blá 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 do ai, não, é só desafio, é do momento do desenvolvimento. Às vezes é do momento do desenvolvimento, mas a maneira como aquela criança expressa aquela característica ou aquele comportamento é uma maneira mais desafiadora. É uma maneira menos organizada emocionalmente, é uma maneira que enfim, afeta mais esses cuidadores. Então, a gente precisa considerar tudo isso e não só imputar aos pais a responsabilidade pelo próprio estresse. Não, porque aquele mãe é estressada, trabalha demais, faz não sei o que demais. Não. Tá, mas vamos entender esse contexto mais amplo, né, em que o estresse está se configurando. Olhar, parar de olhar, e esse é um convite que a gente pode fazer aqui, para os psicólogos que estão começando a nos acompanhar, talvez os que já nos acompanham há um tempo já sabem, né, e já escutaram a gente falar sobre isso, que é um convite para a gente abandonar esse olhar unidirecional da parentalidade, né, como se só tivesse uma direção de afetamento, né, como se só os pais afetassem os filhos. E hoje em dia isso a gente já encontra nas pesquisas, né? Mostrando, por exemplo, falando bem do recorte da minha pesquisa, que é a ansiedade. Então a gente já tem algumas pesquisas mostrando que alguns pais são mais ansiosos porque eles trazem essa característica e outros são ansiosos diante de determinados comportamentos da criança. Então, talvez uma criança que tenha, né, por exemplo, com TDAH, que seja mais impulsiva, que tenha menos, né, capacidade de avaliar risco, me deixe mais ansiosa, porque eu consigo, porque provavelmente isso vai me deixar mais com uma leitura maior de risco do ambiente. Então, eu acabo me tornando ali, trazendo essa característica mais ansiosa para essa parentalidade. Então, esse olhar bidirecional das relações, que é um olhar sistêmico, é muito importante para a gente considerar nessa equação. E nessa equação, eu estou aqui, né, pensando a quantidade de atravessamentos que tem nessa equação. Imagino que você ainda vai falar, mas, de fato, esse considerar que a criança, ela afeta esse pai, né? Exatamente. E aí tem outros fatores que são menos óbvios que também vão afetar esse nível de estresse, a própria qualidade da interação com o parental. Então, quando a gente, dentro da nossa metodologia, a gente desenvolve ferramentas para avaliar cada um desses aspectos, é porque a gente entende que tudo isso precisa ser olhado. Eu vou até, enfim, outro dia eu estava pensando nisso, eu quero até escrever sobre isso, gravar um vídeo sobre isso, enfim. Né, que muitas vezes a gente pega um binóculo e muitas vezes na clínica é como se a gente pegasse um binóculo
e ficar se olhando de uma forma aleatória. Normalmente a gente pega um binóculo quando a gente quer ampliar a visão sobre alguma coisa que a gente está enxergando. Se a gente nem está suspeitando que aquilo possa estar ali, a gente não vai pegar o binóculo. Então o binóculo passa a ser um recurso meio inútil, né? Então, assim, essas ferramentas que a gente desenvolveu dentro da nossa metodologia são exatamente para que, antes de vocês pegarem o binóculo do repertório clínico de vocês, da abordagem teórica de vocês, ou enquanto vocês pegam esses binóculos, vocês saibam para onde que vocês estão olhando, ou para onde que vocês precisam apontá-lo. E aí, por exemplo, né, o que a Fabiana falou, além desse movimento, né, ascendente, que é de baixo para cima, ou seja, como que essa criança afeta esses pais, a gente também tem a qualidade da interação coparental, a gente tem as condições socioeconômicas, a gente tem uma série de questões culturais, sociais e biológicas, muitas vezes, né? Às vezes esses pais têm uma questão também física, uma dificuldade, e tudo isso vai se somando para que a experiência subjetiva da parentalidade ela seja desprazerosa, ela seja desagradável, ela não engrene, sabe? Dentro dessa expectativa romântica, social, de um relacionamento saudável entre pais e filhos. E aí, quando a gente entra para pensar o burnout, e eu fiquei esse tempo todo falando de estresse parental, porque o burnout ele é diferente do estresse parental, ele é diferente da depressão. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial. Não é depressão. E aí, muitas vezes, vocês também vêm com esses relatos pra gente, né, em supervisão ou em outros contextos. Ah, não, porque aí a mãe tá deprimida, o pai tá deprimido. E aí eu sempre pergunto, como que você chegou nesse diagnóstico? Para entender se você deixou de fora algum elemento, ou porque se você deixou de fora, e se você não chega ali, né, se você não vai por esse caminho de entender os condicionantes desse estresse, etc., você pode, inclusive, permitir, né, ou deixar de prevenir o burnout. Então, o burnout ele é diferente do estresse parental, ele é diferente da depressão. E ele é esse desequilíbrio crônico, né? Então, é como se fosse um estresse crônico, essa percepção de estresse acontecendo cronicamente. Então, é um desequilíbrio crônico entre os estressores, que são referentes ao desempenho do papel parental, e os recursos, como eu falei, que o pai ou a mãe possuem para lidar com esses riscos. E se fala em estresse parental, gente, desde os anos 80. O burnout, ele vem sendo discutido, sei lá, na última década, assim, mais recentemente, embora ele não esteja lá como uma categoria dentro do DSM, a gente encontra, principalmente na literatura europeia, bastante referência a esse fenômeno. O que é pra gente um avanço no reconhecimento de condições que são específicas ou claramente associadas, né, ao exercício da parentalidade. Então, eu até vou ler aqui uma definição para vocês, que é uma definição que eu gosto muito, que a gente pode definir, né, burnout parental como uma síndrome, até o presente momento, né, já que ele não está no DSM, enfim, única e específica, que resulta de um estado de intenso esgotamento relacionado com o papel parental, em que a pessoa sente-se emocionalmente desligada dos filhos, já não é capaz de retirar prazer do papel parental e questiona a sua capacidade de ser um bom pai ou uma boa mãe. E aí é onde eu pergunto para você, duvido que até hoje não tenha chegado alguém na sua clínica com com esse discurso, expressando essas sensações. O que talvez você não tenha feito tenha sido costurar esses pontos para entender, então, que se tratava desse esgotamento no exercício da função parental. Muitas vezes a gente se atém a uma característica. Então, por exemplo, os pais se sentem, né, o pai ou a mãe com burnout parental, ele se sente emocionalmente desligado dos filhos. Muitas vezes isso é lido como negligência. Muitas vezes isso é lido como uma falta de amor, uma falta de implicação na função do cuidado. E o problema, temos vários problemas em essa leitura ser feita dessa forma. E o principal deles é esses pais serem julgados. Ou esses pais serem... você acabar produzindo, né? Por você achar que aquela mãe, aquele pai é negligente, por achar que eles não estão implicados na função do cuidado, você pode ali começar com uma série de recomendações, de orientações, para terem tempo junto, para terem tempo de qualidade, para aumentar o tempo. Você pode começar ali com uma série de orientações que vai piorar aquele quadro. Porque se a gente
assume uma postura normativa, vomitando ali regras em cima dos pais, regras de, ainda que elas sejam as mais bonitas do mundo, tá? Regras sobre parentalidade positiva, estratégias educacionais. Se você enche os pais com isso, um pai e uma mãe que está numa situação de burnout parental, essa pessoa, muito provavelmente, ela vai aumentar a sensação de que ela não é capaz de lidar com aquilo, porque ela não vai dar conta do que você está pedindo para ela fazer. Né? E ela não vai dar conta porque ela já está esgotada, e ela não vai dar conta porque ela já há muito tempo ela está sentindo que ela não dá conta daquilo. Então, quem nunca recebeu um pai ou uma mãe se questionando a própria capacidade de ser um bom pai e de uma boa mãe, reclamando muito. Então, vocês trazem muito isso. Essa mãe, esse pai só reclama desses filhos. Gente, vamos entender se é uma reclamação, sei lá, porque aquela pessoa reclamona, é chata, ou se realmente ela já não é mais capaz de perceber prazer nessa função. Não é, para ela não é agradável estar ali, né? Ela não consegue perceber nenhum benefício em ter entrado nesse processo de parentalização. E aí entender a intensidade disso, né? Assim, quais são os prejuízos que esse esgotamento traz para as relações, para a relação parental, para a relação familiar, o nível, né, e a intensidade do esgotamento. Isso é uma avaliação que precisa de uma gradação no sentido de avaliar o que é, de fato, um burnout, o que é o estresse. Não só a sintomatologia, mas esse olhar clínico, e por isso que a gente reafirma aqui a necessidade dessa avaliação, passar por um psicólogo clínico que seja capaz de avaliar quais são os atravessamentos, qual o contexto, o que traz esse pai a esse nível de esgotamento e, principalmente, avaliar o nível de prejuízo na funcionalidade ali desse papel parental, porque a gente está falando de uma psicopatologia específica, né? Não chega a ser uma psicopatologia com categoria nosológica, mas a gente está falando de um sofrimento específico dessa função. Exatamente. E eu já vou te responder aqui a sua pergunta, mas isso é que é importante destacar, isso que a Fabi falou, é muito importante a gente destacar, que assim, a gente vê com muita preocupação esses programas, né, esses workshops, esses contextos de educação parental, onde as pessoas estão ali muito bem intencionadas para ajudar esses pais, mas elas estão falando como se elas estivessem falando para pessoas 100% saudáveis. Então, eu consigo te ajudar a acabar com a birra do seu filho. Gente, depende, né? Em alguns casos a pessoa vai conseguir com meia dúzia de estratégias, sim. Mas quem é esse pai, quem é esse homem, quem é essa mulher que está do outro lado, ouvindo tudo aquilo? Em que estado psíquico ele ouve tudo aquilo? O que ele é capaz de absorver daquilo? Como que aquilo vai impactar o cotidiano dele? Tudo isso acaba não sendo avaliado por essas outras pessoas, esses outros profissionais. Então, não se trata aqui de uma disputa de territorial, corporativista. Se trata da gente pensar que talvez esse sofrimento não esteja sendo acolhido de uma forma ética realmente. Ou ele não esteja, a gente esteja muitas vezes, né, com a profissão do educador parental se difundindo do jeito que está e com nenhuma regulação. É preocupante, porque se eu vou buscar ajuda, se eu estou numa situação de estresse parental, se eu estou numa situação já numa condição de vulnerabilidade psíquica, e eu vou numa pessoa, num profissional, que vai dizer para fazer um monte de coisa, né, diferente do que eu já faço, ou que não vai considerar todo esse meu quadro para dar as recomendações, isso pode agravar aquela condição de sofrimento. E aí deixa eu só responder aqui, né? Como orientar o sentimento, só para concluir, a sensação de inadequação, porque quando há um burnout, quando há, por exemplo, uma ansiedade parental intensa também, a percepção, a autopercepção de capacidade, né, de competência parental, ela é prejudicada. Exato. Então, você já está ali diante de uma vulnerabilidade, diante de um olhar negativo sobre a própria parentalidade,
Isso pode ser intensificado dependendo de como isso é colocado numa reunião dessas, né? Num treinamento desses. Tipo, realmente eu sou completamente inadequado. E isso aumenta a culpabilização, isso aumenta a fragilidade, aumenta esse senso de incompetência. Exatamente. E aí eu acho que é Séfora, né? E Wanda. Mas como orientar caso a pessoa não tenha uma rede de apoio? Então, você trouxe um ponto excelente, porque eu queria exatamente falar um pouquinho sobre os preditores aí né, os condicionantes do burnout parental. E não é apenas a ausência de rede de apoio que é um condicionante desse esgotamento. Primeiro, porque ele tem muito mais a ver com uma percepção subjetiva do que necessariamente com dado de realidade. Claro que a realidade vai contar. Então, se eu tenho uma rede de apoio, foi exatamente o que eu falei antes, né? Se tenho, sei lá, eu não tenho como pagar por nenhuma ajuda, eu não tenho uma rede de apoio afetiva, enfim, eu já tenho um quadro pregresso por exemplo, de psicopatologia, né? Já tenho uma psicopatologia prévia desses pais, tudo isso vai sendo fator de risco. Então, a ausência da rede de apoio, ela é um fator de risco. Ela não é necessária, não é o único critério, né? E nem a única condição, porque tem adultos, por exemplo, que não que fazem, né? Que não tem rede de apoio, enfim. Mas eles não necessariamente vão entrar num quadro, vai ser mais desafiador para eles, mas não necessariamente eles vão entrar num quadro de burnout parental. Esse é o primeiro ponto. Mas eu vou responder objetivamente a sua pergunta, mas eu quis primeiro dar esse panorama de que a gente tem outros preditores. Vou colar aqui do meu roteirinho, porque eu não tenho todos de cabeça. As características psicológicas dos pais, então, isso vai contar, tá? Se são mais inseguros, se são, né, por exemplo, tá ali no exercício da função parental. Então, se eles são mais perfeccionistas, tem que fazer tudo certo, o prato tem que estar com 5 cores, a criança tem que ter uma rotina que ela não pode dormir depois das 8h30, sabe? Se eles são mais rígidos, se eles são perfeccionistas, se eles se baseiam muito em ideais, num ideal de parentalidade, ou ideais externos, né? Protocolos, enfim. Coisas que, inclusive, hoje os pais têm muito mais acesso do que tinham antes, por conta da internet, das redes sociais. Isso vai ser, por exemplo, um ponto que vai piorar o estresse. As características dos filhos, que foi uma coisa que a gente já falou, isso também vai ser um preditor para burnout parental. Se eu tenho uma criança hiperdemandante, por exemplo, né? Ou se eu tenho uma criança com algum transtorno de neurodesenvolvimento ou com alguma doença crônica, isso também é um preditor, né? A gente sabe que, por exemplo, a parentalidade atípica, os pais de crianças atípicas, né, principalmente as mães, elas são um grupo de risco. Por exemplo, para vários transtornos, né, incluindo o burnout parental. O próprio repertório de práticas educacionais que esses pais têm também. Então, se eles têm um baixo repertório, né, se eles têm um repertório muito rígido, então eles só sabem lidar com qualquer problema, eles lidam daquela maneira, né, só sabem lidar de uma forma. Isso também é uma coisa que vai ser um preditor para o burnout. E aí a gente tem também nesse meio o nível de apoio extrafamiliar. Lembrando que aí agora respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu vou falar ainda de mais 2 preditores, que são interessantes. Mas lembrando que quando a pessoa ela não tem uma rede de apoio, essa rede não é voluntária, a gente precisa muitas vezes trabalhar com esses pais no sentido de o que é possível fazer. Como é que você pode conquistar uma rede? Como é que você pode construir uma rede? Por exemplo, aqui em Brasília chegou num dado momento que eu falei, eu vou precisar construir uma rede. Nós moramos aqui sozinhos, chegamos na pandemia, sem familiares, na época, no momento que a gente não tinha nem condição financeira para ter mais ajuda, logo que a gente chegou. Eu falei, bom, eu vou precisar entender, né? Eu vou precisar fazer amizades, eu vou precisar estar com outras mães, eu vou precisar construir uma rede aqui em que eu confie nas pessoas e que eu possa pedir ajuda. Ajuda para buscar a criança na escola, por exemplo, né? Ajuda para trazer um negócio do mercado que me faltou em cima da hora. Então, é preciso também a gente avaliar essa queixa do não tenho rede de apoio, se realmente é uma pessoa completamente sozinha no mundo, ou se ela também tem uma dificuldade de construir isso. Eu brinco que a minha rede de apoio ela sempre foi meio furada, né? Ela sempre teve vários furos, assim. Porém, a gente vai costurar, sempre é possível dar uma costurada
e dar uma remendada. Então, às vezes, isso tem muito a ver, essa ausência, esse discurso de ausência de rede de apoio, às vezes tem a ver com o modelo internalizado de maternidade e paternidade sacrificial, que foi o meu caso, por exemplo. Então, né, quem pariu Matheus Kimbali, eu que tenho que dar conta, ninguém tem nada a ver com a minha vida, né, ninguém tem nada a ver com os meus problemas. E, gente, assim, isso é insustentável. E Tá? não tem necessariamente a ver com você especificamente, né? Tem a ver com um caminho e uma condição social mesmo, que é construída culturalmente hoje, das famílias mais isoladas, né? Desse isolamento mesmo dos núcleos familiares, né? Exatamente. Então, é claro que isso foi construído, mas foi construído culturalmente, socialmente, dentro da tua realidade especificamente, né? Exatamente. E aí, isso, né, eu trago transgeracionalmente, eu trago culturalmente, e isso tá afetando, né? Afeta o exercício da minha parentalidade. Então, não necessariamente eu não tenho uma rede. Então, isso a gente também precisa problematizar. E se realmente não tem, o que é possível fazer? Tem uma vizinha, tem uma amiga, tem, né? O que é possível organizar para que esses pais tenham algum nível de suporte? Porque, E só para complementar, Fá, porque eu acho que não é só a falta de rede de apoio, né? A gente está falando aí de um sofrimento multifatorial. Então, a rede de apoio ela vai ser Exato. um dos aspectos. Será que a gente não pode olhar para os recursos? Será que a gente não pode olhar para os recursos internos? Será que a gente não pode olhar, né, para outros pontos aqui? E tudo bem, talvez a gente alguns aspectos serão imutáveis ou pelo menos pouco né, flexibilizados ou adaptados. Mas e os outros? Exatamente, né? Que é o famoso qual pratinho eu vou deixar cair. Então, de perfeccionismo, já que eu não vou poder mexer nisso aqui, no que dá para mexer? Porque é isso, além desses preditores todos, os autores ainda incluem mais dois, né? Que é a organização da vida familiar. Então, por exemplo, muitas vezes a ausência de rotina é uma coisa que vai piorar a condição de estresse parental. Né? Então, muitas vezes eles estão ali reclamando que é impossível, mas é porque é impossível mesmo dentro daquela organização que eles têm, que é, no caso, nenhuma. Então, a criança não tem horário para comer, ela não tem horário para dormir, ela toma banho se ela quiser, ela toma banho e toma banho cada dia num horário diferente, e enfim. A permissividade desses pais muitas vezes vai contribuir para isso, e a qualidade da relação coparental, né? O quanto que existe um apoio mútuo, por exemplo, existe um manejo que realmente é conjunto e dividido dos desafios da parentalidade. Tudo isso junto piora, digamos assim, todos esses 6 fatores aqui que eu descrevi são preditores do burnout parental e eles colocam as pessoas em risco. A Clarice fala aqui, uma mãe procura exatamente com esse discurso. Tenho um tempo de atenção, faço tudo que a minha filha precisa, mas ela não desgruda de mim, eu não tenho um momento para mim. Essa sensação de estar aprisionado ali naquela função, né? Precisa ser olhada, porque se ela não tá, ela já descreveu uma situação de estresse parental. A gente precisa olhar se ela já está, né, caminhando ali para realmente para um burnout, o que dá para fazer, inclusive, para prevenir que ela chegue no burnout. Porque no burnout, aí, como eu falei, eu acho que uma das coisas que mais aparece, que fica mais gritante, mas que vocês costumam chamar de outra coisa, é esse desligamento emocional, essa desconexão emocional dos pais com os filhos, numa tentativa mesmo de se afastar daquilo que está causando estresse. Né? Então, eu passo a ficar cada vez mais horas no meu trabalho, eu passo a ansiar, né? Celular, Fabi, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Né? O tempo inteiro eu tô ali tentando me distrair daquilo que eu entendo que é a fonte do meu estresse. Ou seja, quando a gente fala de burnout parental e dessa desconexão emocional, a gente está falando realmente da necessidade da gente observar quando esses pais já estão... Eu consigo fazer com o corpo, mas eu não consigo achar uma palavra, né? Quando eles já estão com... Eles realmente já não suportam mais. A qualidade da interação com esses filhos, ela está muito prejudicada. Esses filhos são percebidos como fonte de ameaça. Eles não são mais percebidos como um relacionamento, né? Sei lá, eu não tenho saudade, eu não tenho vontade de chegar em casa, ou de jantar em família, ou de ter um momento agradável, de passear, de pensar nada que tenha a ver com aquela criança, né? E é super interessante a gente pensar, né, Fá, que
essa ideia de necessidades individuais também é uma construção histórica, né? Assim, hoje, os pais de hoje, eles valorizam esse tempo individual, essa necessidade de estar só consigo mesmo e né, de ter um momento de descanso da mente. Se a gente for olhar para, sei lá, 40, 50 anos atrás, esse tempo só dos pais eram mais raros, né? Porque a comunhão familiar era muito maior, e era entendida como normal e natural, né? Então, é uma construção também essa necessidade de tempo para mim, dessa individualização. E eu não estou dizendo, não é uma crítica, não, Sim. tá? É só uma constatação de que isso é uma necessidade determinada por um tempo, né, um tempo, um espaço aqui da nossa realidade E é cultural e importante social, né? reconhecer isso, porque isso vai atravessar a clínica, e inclusive muitas vezes isso que você falou é importantíssimo, porque quando a gente não tem consciência disso que a Fabi falou, a gente acaba caindo nesse discurso, mais um discurso de senso comum, que assim, antigamente as mães eram mais isso ou mais aquilo. Então, antigamente elas eram mais disponíveis emocionalmente, né? Antigamente não se colocava esse peso todo em cima da maternidade. Gente, a parentalidade é um fenômeno multifatorial. E, consequentemente, todas as vivências subjetivas que resultam dessa experiência, elas são multifatoriais também, né? E a gente não pode abrir mão da percepção do contexto histórico. Em que contexto esse homem está inserido, essa mulher está inserida, né? Em que classe social, em que país, tá? Porque também se eu vou fazer um atendimento online, né, de uma mãe em outro país, de outra cultura, possivelmente ela experimenta ali o vínculo, né, de uma outra maneira, isso também atravessa. Hoje eu estava, inclusive, numa intervisão, e aí tinha uma colega psiquiatra que ela trouxe esse ponto, que ela falou assim, gente, porque ela estava falando de 3 casos, de 3 pacientes, e as 3 cariocas. E aí eu tava lá, né, ela falou assim, gente, aí não sei o quê, porque aí ela é carioca. Eu falei, não, calma aí, o que você está contextualizando que elas são cariocas, né? E aí ela falou, não, no sentido de que me chamou mais atenção ainda, né? E eu fiquei muito mais preocupada e tendendo a dar o diagnóstico de depressão, porque eu não imagino aquela mulher que é cheia de energia, né? Uma carioca clássica, assim, que faz 50 coisas ao mesmo tempo, que vive, né, o Rio 40 graus, naquele estado que ela estava ali. Então, eu achei muito interessante ela considerar esse aspecto cultural. Ela falou, eu espero isso dos pacientes de Brasília, mas eu não espero isso dos pacientes do Rio de Janeiro. Porque, de fato, gente, parênteses aqui, tá? Amo vocês brasilienses, amo morar aqui, mas é bem diferente. Às vezes eu tô aqui super agitada e as pessoas estão num outro mood, assim, que é tipo... Eu até brinco, eu falo assim, cara, não é possível, desistiu de viver, cara. Essa pessoa desistiu de viver. Porque 50 anos para fazer uma curva, para entrar numa rotatória, desistiu de viver. E que tem a ver também com esse modo mais específico, que é muito da cultura. Que é muito da cultura. O carioca, ele tem um modo de vida ansioso, agitado, em linhas gerais, né? Todo carioca é simpático, mas somos quase todos agitados, impacientes, por conta da realidade da cidade, né? E achei super curioso ela trazer isso. E tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Eu falei para ela, inclusive tem um conceito que é de humildade cultural que a gente precisa ter quando a gente está atendendo aí esses diversos públicos, tá? E a gente tem que trazer isso para a clínica com paz. Entender que aqueles homens e aquelas mulheres que estão ali diante de nós, eles já partem de um outro lugar. De um lugar que é diferente, não é melhor, pior, mas é diferente daquele outro homem, daquela outra mulher que não é pai, que não é mãe, tá? Esse é o nosso principal convite para vocês sempre aqui em todas as lives, todas as aulas, vai ser esse apelo. Não partam do princípio de que a gente está falando de experiências semelhantes, porque elas não são. Então, aquele homem e aquela mulher que está diante de você, que é pai e mãe, ele já traz ali um monte de outras coisas, um monte de desafios, um monte de vivências que são diferentes de um outro grupo que não é pai, que não é mãe, que, portanto, eles acabam estando numa condição ali de maior vulnerabilidade para alguns quadros, incluindo o burnout.
Eu acho que a gente podia, assim, para fechar um pouco, falar sobre trabalho com pais nesse perfil, né? Nesse quadro sindrômico, né? De burnout. A gente vai trabalhar, e esse olhar clínico é muito importante, porque a gente vai trabalhar justamente nesses atravessamentos. A gente vai trabalhar nessa. Ah, tá. Então a gente tem que trabalhar os recursos internos, a gente precisa trabalhar uma diminuição aí, avaliar com eles o que existe de estressores aí que a gente pode tá com problema conjugal, uma separação, tá? Então vamos tentar aqui, né, um trabalho diferente em relação, né, até o teu trabalho, né, de ajustar ali as expectativas dos pais, né, entrar em acordos. Então existem alguns fatores, alguns estressores que a gente pode ir trabalhando, existem estressores que são internos e que a gente vai trabalhar dentro do processo de psicoterapia. Trabalhar também com os recursos que eles têm em relação a resolver os estressores externos. Às vezes é um ajuste de expectativas. Então, por exemplo, esse discurso de eu não aguento porque ela tá o tempo todo grudada em mim. Tá? Quantos anos tem essa criança? Essa criança tem 2 anos, tem 1 ano. De fato, é um período em que é um período mais demandante dessa mãe ou desse pai. Né? Mas dá um pouco assim, às vezes a gente precisa ajustar as expectativas e dar um pouco de uma visão a longo prazo, médio e longo prazo, que os pais, diante do turbilhão, não conseguem enxergar. Sim. Né? Não conseguem perceber que dali à frente ela vai estar vivendo um outro momento, que isso, né, essa necessidade da criança vai passar para o bem e para o mal, no sentido do afeto mesmo, da sensação dessa criança em relação a mim como mãe. Então eu acho que a gente não existe uma fórmula, mas a gente vai trabalhar justamente, né, dando conta desses fatores de risco, daquilo que contribui para esse quadro sindrômico dos pais. E que às vezes são mudanças, como a Fabi falou, muito simples, mas que por eles estarem se percebendo incapazes de lidar, como se aquela realidade fosse um monstro, enfim, por várias questões que a gente já colocou aqui, eles não conseguem pensar soluções que eles não conseguem pensar. Então eu já atendi pais que, assim, algo que fez uma super diferença foi, por exemplo, passar a pagar a janta da creche, ou o almoço da creche. Então essa criança já chega jantada, ou ela já chega, né, dependendo, já chega com banho e janta. Essa criança já chega com almoço. E aí é menos uma demanda ali para realmente uma mulher que não tinha rede, dentro de uma realidade que não trabalhava fora de casa e que tinha que estar ali também dando conta dos cuidados com a casa. Então a gente... Só que assim, mas eu vou deixar minha filha mais algumas horas na creche e isso vai ter um impacto, né? A sociedade julga, porque já que eu tô em casa, por que eu não faço o almoço? Então, sabe, eram muitos atravessamentos ali naquela maternidade, que a hora que ela começou a se livrar um pouquinho dessas expectativas sociais, das próprias expectativas dela, que a gente começou a ajustar um pouquinho, né? Ela imaginava, por exemplo, que o parceiro dela, que o marido dela ia tacar 50 pedras se ela sugerisse isso. Ele falou, não, o que você quiser, né, o que eu puder fazer para tornar a sua vida. Eu só não posso estar aqui fisicamente porque eu trabalho, sei lá, embarcado, porque eu trabalho. Mas o que eu puder fazer para contribuir para que a sua vida seja mais leve, eu vou fazer. E aí, assim, eles passaram a pagar, gente, sei lá, R$200 a mais, R$100 a mais, para a criança jantar na creche. Ela ia ficar meia hora mais na creche, ela ia jantar na creche. Só que o fato dela jantar na creche já fazia com que essa criança não saísse mega agitada, desesperada, com fome. E aí, no trajeto para casa, essa fome aumentando, somava-se ao sono. Então, essa criança já chegava em casa, a criança também num nível de estresse muito grande por conta das necessidades fisiológicas. E aí vinha a percepção dessa mãe do eu não dou conta. A hora que ela ia pegar a criança na escola, que aliás é uma outra sensação ali, né, que nos dá pra gente esse indício. Na hora que ela dava perto do horário dela ir buscar a criança na escola, ela começava com taquicardia. Ela começava com sensações, né, de pânico,
porque era um momento de fato muito estressante. E aí, assim, essa criança passou a ficar meia hora a mais. Não interferiu na qualidade do vínculo. Essa criança chegava calma. Essa criança, pelo contrário, elas passaram a ter um momento ali do ritual do sono. Passou a ser muito mais agradável, porque essa criança estava calma, então ela só tinha que chegar, escovar o dente, né? Já vinha tomada banho, porque por conta do tempo a mais que ficava na creche, já tinha o banho. E aí essa criança chegava tranquila para de fato estar com essa mãe, relaxar na presença dessa mãe e adormecer ali algumas poucas horas depois. Tá? Ótimo Então, um exemplo. ajuste de rotina que foi que teve um impacto absurdo ali na organização daquela dinâmica familiar, no comportamento da criança e, consequentemente, na possibilidade dessa mãe, na sensação de capacidade dela de ser uma, né, na percepção dela de realmente poder ser uma boa mãe e prestar o cuidado, porque ela se sentia uma fraude. Né? Então eu fico aqui o dia inteiro em casa e ainda não consigo dar conta da minha filha quando ela chega da escola. Tá? Então, se ela encontra do outro lado um profissional que vai julgar isso, realmente, tipo, caraca, mulher, por que tu não se organiza, né? Como assim? Né? Se traz essa visão mais machista, muitas vezes, que os profissionais de saúde mental acabam trazendo, né, das mulheres no exercício da função materna, por exemplo, essa expectativa social, a gente pode estar, sem perceber, contribuindo para aumentar a culpa, para aumentar o sofrimento. Tá? Então, às vezes, a gente não vai nem propor nada milagroso. Sim, e assim, pensando aqui na educação parental, muito provavelmente vai encher essa mulher de ferramentas para lidar com a desregulação da criança. Essa mulher não vai conseguir usar, porque tem crianças que se desregulam mais com fome, por exemplo, outras que não, outras que a fome não interfere tanto na desregulação emocional, mas tem crianças que sim, que se desregulam muito com fome. Então, dependendo do aspecto que você mexer, você vai dar mais possibilidades de sucesso ou não. Então, eu podia encher essa mulher de ferramentas, no entanto, se ela não tivesse a capacidade de corregular essa criança, ou se a gente não conseguisse olhar para uma necessidade da criança, que é uma necessidade fisiológica, portanto, interfere no emocional, né? Se a gente não conseguir ter esse olhar, a gente dificilmente com estratégias educacionais a gente ia conseguir corregular essa criança, né? Exatamente. E percebam que a gente, com esse olhar, a gente acaba conseguindo ir num caminho menos convencional. Então, assim, e aí não é porque eu fui brilhante, caraca, como é que você teve essa ideia? Não, gente, é método de trabalho. É o que a gente fala sempre aqui com vocês. A gente desenvolveu uma metodologia de trabalho clínico com os pais, exatamente para que nós, profissionais de saúde mental, a gente tenha repertório para pensar fora da caixa nessas situações. Então, para mim ficou claro que não se tratava de eu jogar mais um monte de responsabilidade em cima dessa mulher, mas de pensar como que a gente poderia reorganizar, fazer ajustes mínimos, combinados mínimos nessa rotina que pudessem impactar positivamente todo mundo. Não é só a criança. A necessidade da criança, óbvio, a gente vai privilegiar o melhor interesse da criança sempre. Ela é o elemento mais vulnerável do sistema. Mas os outros elementos, eles precisam estar em condições de saúde também para oferecer um cuidado de qualidade. Certo? Então era sobre isso. A gente queria falar sobre isso com vocês. Vamos marcar com a Fabiana, então, para ela trazer o tema da ansiedade parental também, porque eu acho que nos ajuda muito a sair desse lugar de senso comum, desse lugar até da clínica tradicional, né, onde a gente só vai olhar ali para aquilo que a gente aprendeu na faculdade, né, como sofrimentos possíveis e nomeáveis. E é muito importante a gente ser capaz de nomear também e de ter um plano de ação, né, digamos assim, para esses sofrimentos que têm uma relação direta com a experiência subjetiva da parentalidade. Tá bom, gente? Beijo. Tchau, amiga. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.